o Pavani no BPM, no BPM Day aqui de Minas Gerais, né, de 2023, o Pavani ele veio, não é, Pavani trouxe como um tema que foi esse, né, a gestão de processos por processos pede socorro, falando de algumas negligências que ocorriam na implementação aí de projetos de melhoria de processos, de transformação de processos, etc. E aquela ocasião, você elencou, então, 12 tópicos e ou motivos, não é? Que você tratou do porquê, então, que ela está pedindo socorro. Quais são essas 12 negligências que você elencou? Aqui nós vamos tentar, obviamente, abordar o que der, é claro, né? Se faltar algo, já sabe que você vai ter que voltar para completar. Porque aqui eu não tenho compromisso de completar nada numa edição só. Mas vamos começar sobre a jornada da experiência do cliente. Porque quando se fala em BPM, temos aquela premissa do ponta a ponta, do início ao fim, e quando se fala jornada da experiência, muitos têm essa percepção, né, de qual foi a experiência do cliente, pelo menos na visão, na percepção do cliente do processo que ele percorreu para ter a entrega dele lá, né? Conta pra gente, então, sobre esse item do não se mapeia a jornada de experiência do cliente quando se fala em BPM. O que você quer dizer com isso? Quando eu converso com as pessoas de BPM, os especialistas de BPM, que preponderantemente adviram da área de TI, né? Se você for pesquisar os profissionais CBPPs, que tem uma disfunção aí interessante também, né? Não é uma negligência, mas é uma disfunção. Nós temos muito mais processos do que projetos numa empresa, né? Temos muito mais processos do que É projetos. verdade. E nós temos, ao contrário, muito mais PMPs, especialistas em projeto, que especialistas em processo. Na ordem de 30 vezes mais. Eita. Nós temos mais ou menos, eu acho, mais de 40 mil certificados PMP no Brasil, ou mais. E nós temos nem tanto, acho que nem 1.000 CBPPs no Brasil hoje nós temos. 1.000. Pode dividir por 2 isso aí. Então, você vê que disfunção, né? Quer dizer, pessoas conhecem muito mais o PMBOK do que o BPM-CBOK. Verdade. Isso, para mim, não é uma negligência, mas é uma bola parada. Nós não conseguimos difundir direito o principal documento da nossa especialidade. Mas, enfim, observando essas organizações que se dizem, rotulam, né, se bradam implementadoras do BPM, a gente percebe que os profissionais de BPM, quando a gente fala de mapeamento da experiência da jornada do cliente, eles não assumem que esse assunto tem a ver com BPM. Eles acham que isso aí é um assunto de marketing, do pessoal de atendimento a cliente, é um foco de preocupação dos softwares de CRM. É o que eu ia dizer, exatamente. Não é só uma questão dos softwares de BPM, enfim. É uma bola parada. Para mim, uma grande bola parada. Você vai numa organização e fala assim, nós temos aqui implementar a gestão por processo. E eu pergunto, então, vocês já mapearam a jornada? Porque não é mapear os processos internos que impactam os clientes. Não é isso. O mapeamento da experiência da jornada do cliente é uma metodologia à parte. No nosso caso aqui, é uma metodologia completamente à parte, onde a gente identifica dor, envolve processos que não são nossos, processos que são de parceiros, porque a experiência do cliente não tem a ver só com a nossa organização, claro. Tem a ver com organizações lateralizadas a ela. E o cara fala assim, não, nunca fiz mapeamento da experiência da jornada. O que é isso? Então eu percebo que, e aí talvez seja uma negligência do próprio BPM-CBOK, onde não tem lá um capítulo sobre explorando especificamente, a não ser que eu esteja enganado, mas explorando especificamente o mapeamento da experiência da jornada do cliente. Independente dele ser prescritivo ou não, falta ali tratar desse tema Falta. que é... Entendi. E eu acho que é esse o motivo pelo qual os especialistas em BPM, quando eu faço essa pergunta, eles falam, não, mas isso aí não é com a gente, não, isso aí é com cara de marketing. Você já escutou isso de um especialista em BPM? É por isso que eu coloquei como a primeira. Não, o cara fala assim, não, isso aí a gente tem que ativar o pessoal de relacionamento com o cliente, a gente tem que ver qual é o software de CRM que tem aí, parametrizando esse trabalho. Eles confundem com vendas. É um monte de absurdo de coisas que a gente vê. E aí eu entendo que isso seja, talvez, a primeira iniciativa que nós deveríamos ter. Mapear a experiência da jornada. Quando a gente faz isso, a gente diagnostica uma série de processos
internos que deverão ser mapeados e analisados conforme uma certa lógica, mas antes disso nós temos que ver tudo sob a perspectiva do cliente. Uhum. E eu acho que esse é uma baita numa bola parada. Eu mesmo, se você perguntar para mim, quantas... Eu faço isso, né? Nós fazemos isso. Quantas organizações pedem esse assunto para nós aqui? É basicamente zero. De 10 propostas que eu recebo, 0 envolve no projeto mapeamento da experiência na jornada do cliente. Eita, Lelê. Então, para mim, é uma grande lacuna de competências, de abrangência. Talvez seja um problema literário até, porque nas próprias literaturas, quando a gente fala... No meu próprio livro eu cometo esse erro também. No meu livro não tem um capítulo sobre a experiência da jornada do cliente. Mas esse livro que você está mencionando é aquele que você lançou logo após o CBOC, logo após, né? Entendi. Não tem. Porque o que eu fiz naquele livro? Eu criei uma metodologia para atender o BPM CBOC. Entendi. Não tinha lá mapeamento da experiência. Embora eu sempre tivesse conceitos de que isso fosse absolutamente primário, eu também comi essa bola. Em breve nós vamos corrigir esse processo. O meu livro vai ter uma... Nós estamos conversando com a nova editora, né? Porque a M-Books não existe mais e foi assumida agora, foi comprada pela Alta Books. E nós estamos refazendo a edição dele e eu vou acrescentar esse capítulo no livro de mapeamento de gestão do processo. Porque normalmente merece um livro à parte, né? Pô, não há dúvida. E não deveria ser um livro à parte, embora não há dúvida. Ele tenha conceitos que possam merecer uma literatura específica, mas ele faz parte do corpo comum de conhecimento de gestão por processos. Claro.